Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar de um livro muito peculiar, né? De um autor muito polêmico, de certa forma, mas que é um brilhante escritor, um dos escritores mais completos e complexos também que o século XX produziu, né? Antes de entrar para falar propriamente dito desse autor, eu lembro que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde esses dois amigos meus, né, eles têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizar para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram, da página do Instagram, do Só Pepitas, e se vocês falarem que encontraram o sebo deles através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir interesse em algum outro. E os livros, assim como as viagens e o conhecimento em geral, as peças de teatro, as exposições, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Então vale muito a pena. Bom, hoje eu quero falar desse autor aqui. Eu li o livro em PDF do Ernest Junger. O livro em específico é Nos Penhascos de Mármore, que eu vou falar hoje, né? Bom, o Ernest Junger, ele foi um militar alemão, nasceu em Heidelberg em 1895 e faleceu em 1998, com 102 anos de idade. Ele teve uma vida marcada de heroísmo, de cavalheirismo, e ele vai prezar muito disso, principalmente depois da sua participação na Primeira Guerra Mundial. Ele lançou o famoso Storm of Steel, Tempestades de Aço, que eu tenho esse livro aqui, que é brilhante, é um dos melhores livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito parecido, não é mais ou menos na linha do Nada de Novo no Front, porque o Nada de Novo no Front é um livro pacifista, é um livro que denuncia os horrores da guerra e tudo mais. Nesse livro, ele exalta o heroísmo em batalha. É um livro que muitos dos beligerantes, dos militaristas, gostam desse livro porque ele exalta justamente o heroísmo da guerra, né? do guerreiro. Né? Ele ganhou a Pour le Maître, né? Pour le Maître, aquela cruz de guerra, a cruz de ferro também, mas a Pour le Maître, que era a medalha de honra ao mérito, né? Que era a mais alta condecoração, que o Barão Vermelho tinha essa medalha, né? O Barão Manfred von Richthofen, né? Ele tinha essa condecoração, né? Poucos tiveram essa condecoração, né? E o Ernest Junger, então, ele vai ser muito admirado pelos nacionalsocialistas por conta desse livro dele que exalta o heroísmo em batalha. Ele, após a Primeira Guerra Mundial, vai participar dos Freikorps, da Liga dos Capacetes de Aço. A Liga dos Capacetes de Aço era um dos grupos nacionalistas que tinha na Alemanha do pós-guerra, que foi incorporada ao Partido Nacional Socialista em 1932. Mas o Ernest Junger, ele não era nazista. Ele, inclusive, vai começar a denunciar os horrores do nazismo em suas obras, de uma forma implícita, né? Esse livro aqui que eu vou falar hoje, Nos Penhascos de Mármore, é uma alegoria ao terror nazista, ao horror das SS, das SA, que estavam perseguindo pessoas nas ruas, judeus nas ruas, ciganos. Ele faz uma previsão do que seriam os campos de concentração e tudo mais. E quando ele lançou esse livro em 1939, os nazistas, a carapuça serviu, né? O livro é uma metáfora, né? É uma ficção, já vou falar dele. Só que os nazistas perceberam que ele estava falando e denunciando o governo nazista, né? E aí, se não fosse a ordem do próprio Hitler, que era um grande admirador das obras do Ernest Junger, como Tempestades de Aço e tudo mais, ele poderia ter sido preso, né? E o Hitler falou, não, deixa ele em paz, deixa ele em paz, ele é um grande escritor e tudo mais. E ele recusou vários convites para participar, até mesmo convites do próprio Joseph Goebbels, né, para participar como propagandista do regime. Ele era contra esse regime nazista, né?
vale lembrar, porque ele era um aristocrata. Ele era muito mais daquela tradição prussiana, dos aristocratas prussianos, que vai ser depois aquele grupo de generais que atentou contra a vida do próprio Hitler, né? E ele não estava diretamente ligado a eles, mas indiretamente ligado a eles, porque na época que os alemães conquistaram a França, o Ernest Junger viveu na França ocupada, e ele escreveu os seus diários na França ocupada também, né? Que são brilhantes, né? Ele escreveu várias obras de ficção, uma delas é Heliópolis, né? Também é uma obra de ficção científica também. Então ele foi um ensaísta que escrevia coisas de seu tempo, de forma até meio que jornalística e tal, e ao mesmo tempo ele tinha romances, ele tinha produção de ficção também, né? Ele esteve no Brasil em 1936, ele fez uma viagem em novembro de 1936, chegou primeiramente no Pará, se eu não me engano, daí o navio dele passou pelo Recife, depois veio para Santos, né? E aqui em Santos ele subiu a serra para a cidade de São Paulo e ele visitou alguns pontos turísticos de São Paulo. Ele ficou naquele antigo Hotel Esplanada, que era o único hotel de luxo que tinha na época em São Paulo, né? E ele visitou um amigo dele que morava aqui, um alemão imigrado que morava aqui, né? E ele visitou o Butantã. E quando ele visitou o Butantã, ele ficou estupefato com a quantidade de cobras que tinha lá. E nesse livro, Nos Penhascos de Mármore, tanto que a capa é uma serpente, né? Ele vai falar muito das jararacas, né? As jararacas nesse livro têm um papel, são personagens importantes dessa obra, né? E ele ficou encantado de ver a vegetação brasileira, e ele era também um naturalista e botânico. Tem um documentário dele no YouTube, já com ele mais velho e tal, que ele mostra a sua coleção de borboletas. Ele colecionava borboletas e insetos, né? Ele era um naturalista e também botânico também. E ele gostava muito das plantas. E as referências às plantas e a atividade de botânica está imersa, né? Está embutida nesse livro, Nos Penhascos de Mármore, né? Bom, o curioso que depois dessa viagem do Brasil que ele escreveu esse livro, que é uma denúncia do nazismo, né? Já em 1939, o livro é lançado em 1939 e ele esteve no Brasil em 1936. Ele escreveu também um livro, Viagem ao Atlântico, né? Viagem do Atlântico, que conta essa experiência dele, né? E ele era um aristocrata, como eu disse, né? E o Jean-Paul Sartre, né? Ele teria dito uma frase que, né, eu odeio ele não por ser alemão, mas por ser aristocrata, né? O Jean-Paul Sartre, que era francês, né, e ele que viveu na França ocupada, né, mas era um grande escritor, então todos reconheciam, até a esquerda, que era contra as ideias dele, reconhecia que ele foi um grande escritor, né? E quando a guerra acabou, ele foi acusado de colaboracionismo, mas embora ele tenha sido antinazista e tudo, ele ficou proibido de publicar livros por 4 anos, mas uma das figuras que ajudou ele, inclusive uma das figuras expoentes da esquerda, foi o Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht, né? O Brecht tinha ajudado ele numa campanha para inocentá-lo, né? Falou, deixa ele em paz, ele não tem nada a ver com nazismo e tudo mais, né? E o Bertolt Brecht, que também é alemão, ele escolheu viver na Alemanha Oriental, né? Porque ele era um comunista convicto, mas o Junger era uma figura tão importante, um escritor tão brilhante, que até mesmo essas figuras da esquerda admiravam ele. Ele era admirado tanto pela direita quanto pela esquerda, né? E ele foi um grande defensor também do LSD. Tem o Timothy Leary, né? Falam tanto do Timothy Leary, mas o Ernest Junger foi um grande defensor do LSD também, como algo de expansão da mente também, né? Bom, o Ernest Junger também ele foi um grande defensor de um conceito que foi lançado por ele, que é o chamado anarca. Ele vai ser um grande defensor do individualismo, do indivíduo acima de suas limitações, acima do coletivo. Por isso que ele foi ele era avesso aos regimes massificados, os regimes de massa
tanto do comunismo quanto do nazismo, por isso que ele foi um grande crítico dos nacionalsocialistas, né? E via neles a tirania da maioria, a tirania das massas e tudo mais. Então ele lança esse conceito de anarca, né? No livro dessa edição que eu li Nos Penhascos de Mármore, né? On the Marble Cliffs, né? Esse livro eu li da editora Kozak Naif, e ela tem ele tem um prefácio, né, do Antônio Cândido. Muito legal esse prefácio do Antônio Cândido, grande Antônio Cândido, saudoso Antônio Cândido, né? Eu tenho um vídeo falando do Antônio Cândido, dos parceiros do Rio Bonito, né, que ele fala dos caipiras paulistas, tal. Foi um grande literário, né, um grande crítico de literatura também, né? Vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver esse vídeo dos caipiras, dos parceiros do Rio Bonito que ele escreveu, né? Mas essa edição, então, ela tem um prefácio do Antônio Cândido que conta um pouco essa história da viagem dele ao Brasil, né? Bom, o que se trata do livro Nos Penhascos de Mármore, né? Ele vai falar nesse livro de um lugar fictício chamado Marina Grande. Marina Grande, que tem nos seus limites um outro reino, que é a Borgonha, né? E o narrador é um narrador que não tem nome, ele apenas narra a história, mas ele tem um irmão chamado Otto, né? Esse irmão chamado Otto e uma namorada, ou amante, ou esposa, chamada Silvia, né? E eles moram numa comunidade que na sua região limítrofe, tem os penhascos de mármore. Nesses penhascos de mármore tem o Ério, né? Além dos penhascos de mármore, tem a terra dos vinhedos, por exemplo, né? E o Lampusa, que servia merenda. O Lampusa, que servia comida dessa região de mármore e tudo mais. E esse Ério, ele invocava serpentes. Daí vem a menção das serpentes, das jararacas que ele viu no Butantã, quando ele esteve aqui em São Paulo, né? E essas serpentes, elas são variadas, mas tem uma em específico que ela é dourada, ela é diferente das demais. Ela é uma serpente dourada, né? E elas protegem, elas não são venenosas nem peçonhentas, elas protegem o reino, né? Bom, o seu amor da Silvia, a Silvia é a filha do Lampusa, né? E eles no passado lutaram juntos com os cavaleiros purpúreos contra os povos livres de Alta Plana. E aí é uma menção à Primeira Guerra Mundial. Essa batalha de Alta Plana, que eles lutaram ao lado dos cavaleiros purpúreos, é uma menção à Primeira Guerra Mundial. E no livro ele fala que, passado a Guerra de Alta Plana, quando eles foram morar ali na Marina Grande, o mundo já tinha se transformado totalmente de uma forma mais hostil, de uma forma mais decadente, onde a violência imperava. E aí pode ser uma menção aos Freikorps, ou os grupos armados da República de Weimar, né? Que ele viveu na República de Weimar, naquela época dos capacetes de aço e tal. E ele pode, e talvez essa república, vamos dizer assim, esse império, esse reino que ele fala da Marina Grande, pode ser a Alemanha do pós-guerra, e essa batalha ao qual eles lutaram de Alta Plana pode ter sido a Primeira Guerra Mundial, a guerra que ele participou e o que ele viu, o que acarretou essa guerra principalmente. Vai ter um sujeito no livro chamado Monteiro Mor. O Monteiro Mor vai ser um sujeito tirânico, que ele fala no livro, por exemplo, que ele era um sujeito até meio que ridículo, né? Meio fanfarrão, ridículo, mas que ele tinha uma habilidade de poder, de angariar poder muito grande, e uma influência de violência muito grande. E ele tinha muitas propriedades também. Ele era um grande terratenente, né? Ele tinha várias propriedades, e ele age com violência. E tem grupos armados do lado dele que agem com violência. Essa é uma menção ao nazismo, né? É uma menção aos grupos armados das SS, dos grupos de rua, das SA, né? Que ficavam do lado
do tirano maior, que poderia até ser o próprio Hitler, né? E aí ele fala desse Monteiro Mor como sendo uma figura tirânica que espalhava o terror por todos os reinos ali, né? Ele vai falando várias coisas que tem a ver com a história, né? Por exemplo, ele fala do cerco de Sagunto, no passado teria tido um cerco de Sagunto. Ele fala da floresta de Teutoburgo, e existiu o cerco de Sagunto na Espanha, né? A floresta de Teutoburgo foi uma batalha que os romanos perderam do Armínio, do Hermann, né? O Armínio ali na região da Germânia. Ele vai falando, por exemplo, nos tempos de Carlos Magno, como se o Carlos Magno tivesse sido um governante, acho que da Bolonha ou da Mauritânia. Tem a Mauritânia também, né? Como se fosse um governador da Mauritânia no passado. Então ele vai citando nomes que existiram na história de fato. Claro, não sendo fiel à história de fato que existiu, mas ele vai lançando nomes da história, né? Nomes que ficaram famosos na história para designar esses locais ou eventos também, né? Bom, então o narrador e seu irmão Otto, eles são uma espécie de monges, né? Que ficam vivendo ali numa sociedade harmoniosa, numa sociedade intelectual, que é a Marina Grande, né? Quase que uma sociedade utópica, né? O crescimento, e ela vai ser contaminada pelo crescimento dessas hordas, desses grupos de rua, né, que são as hordas do Monteiro Mor. E essas hordas, elas vão crescendo aos poucos, né, e se tornando cada vez mais ousadas. Por isso que eu acho que é uma alegoria às SS e SA nazistas, que foram aumentando o seu grau de violência, a temperatura, até conseguirem uma força total. O livro é uma alegoria ao totalitarismo, né? Isso me fez lembrar muito daquele filme O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman, né? O Ingmar Bergman, um filme, eu acho, de 1970, da década de 70, né? O filme, né? Que vai mostrando o ovo da serpente. Você sabe que é um ovo, mas você sabe que tem uma serpente ali, que você vê que tem uma serpente que está para nascer, e mesmo assim você fica inerte, né? Você fica sem reação. É um estado de putrefação, que depois desse estado de putrefação vai surgir uma coisa nova, que seria um regime totalitário, né? E o filme brinca com essa ideia, o livro brinca com essa ideia das serpentes, porque vão ser essas mesmas serpentes, essas jararacas, que vão proteger o narrador e seu irmão Otto mais pro final do livro, né? Já vou dizendo que contém spoiler esse meu vídeo aqui. E esses grupos, essas hordas, eles são avessos a qualquer tipo de empatia, de civilização, de civilidade, de cultura. Aí você tem o que os nazistas faziam, que queimavam livros, né? Faziam grandes queimas de livros nas praças públicas e tudo mais. E o Ernest Junger, ele viu tudo isso e se posicionava contra, né? Por mais que ele tenha flertado em um certo momento da sua vida com os grupos mais radicais, na época da Alemanha de Weimar, ele vai se opor totalmente, embora ele fazia parte do círculo nazista, né? E o Goebbels era meio ressentido com ele, né? Tem um pós-fácil no livro do Redondo, né? Que ele fala exatamente isso, né? Ele fala que esse livro ele foi publicado na Alemanha, mas ele foi silenciado na Alemanha, porque a carapuça servia para muitos apoiadores do totalitarismo. Esse livro só foi possível a publicação dele na Alemanha porque o Ernest Junger não levantava suspeitas pelo fato dele pertencer a um círculo de alta patente, de alta consideração, vamos dizer assim, né, alto prestígio, né, na Alemanha nazista, e depois ele vai viver na França ocupada, né? Então vale muito a pena, recomendo esse livro. Tem uma passagem que ele faz uma alegoria à Catedral da Sagrada Família, que não é a de Barcelona, é a do livro, né? Que ele fala um trechinho de um poema que eu reservei para ler para vocês. Príncipes são homens, gerados de mulher, nascidos do pó, ao pó retornarão. Suas batalhas de nada adiantam, quando a cova recolhe os seus bens.
se ninguém nos vem em socorro, rogamos a Deus o divino auxílio. Ou seja, mesmo aqueles intocáveis, aqueles nobres, os príncipes, os comandantes, os homens poderosos, todos os seus bens vão ser engolidos eles próprios são a matéria, né? Nós somos matéria, seremos engolidos pela terra, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, fica a dica que mesmo num regime onde tem pessoas que se dizem intocáveis e que têm o poder total em suas mãos, quando você tem uma justiça corrupta, e ele fala da justiça corrupta, dos juízes que agem de forma política e não de forma isenta, ele vai falar de tudo isso, né? Quando um país já tem na sua característica o fim das liberdades democráticas e você tem uma corte, um juiz que age politicamente, que não age respeitando o devido processo legal e o Estado de Direito, é o berço do totalitarismo. Mas até mesmo esses intocáveis, um dia chegará o seu fim, né? Eles são figuras finitas, todos nós homens somos finitos e assim todos esses regimes totalitários eles não vão se sustentar. O Ernest Junger ele teve vários problemas depois no pós-guerra, né? Como eu disse, ele ficou 4 anos sem poder publicar, mas o Brecht ajudou ele e ele depois teve uma vida longa né, escrevendo e publicando vários livros. Né? Tem outro livro dele que é o Hermeville, se não me engano, Hermeville também, que é muito bom. Eu vou ler esse livro, quem sabe eu faço um vídeo dele também, né? Hermesville, se não me engano. Então é isso, gente. Então eu recomendo veemente o livro Penhascos de Mármore, do Ernest Junger. E eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Vamos compartilhar o conhecimento universal sempre que nos for oportuno. Ainda mais num mundo em ruínas, num mundo cheio de déspotas em todas as partes, das mais variadas formas e espectros políticos. Você ler um livro que faz uma alegoria ao totalitarismo nos ajuda muito a viver e resistir nesse mundo hostil, né? Tá certo, gente? Então curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like. Muito obrigado, gente. Grande abraço.